Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou analisar a mais recente pesquisa para a presidência da República que foi divulgada pelo Poder Data nesse dia 2 de fevereiro. O Ciro disparou, empatou com o Moro, o Lula deu uma pequena oscilada para baixo, o Bolsonaro uma pequena oscilada para cima, mas eu não vou falar só de números, porque mais importante do que isso é a gente tentar entender um pouco do cenário e eu vou fazer um alerta no final, portanto fica até o final desse vídeo, porque aqui vai ser uma análise um pouco diferente daquilo que eu tenho feito em relação a outras pesquisas. Mas antes, se você puder, se inscreva no canal, ativa aí o sininho das notificações, deixa o like se gostar do vídeo, se não gostar, manda o dislike, se puder comentar alguma coisa aqui embaixo, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, até isso faz com que o nosso trabalho chegue mais longe, chegue em mais pessoas. Bom, meus amigos, o Poder Data então ouviu 3.000 pessoas nos dias 31 de janeiro e também 1º de fevereiro. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. E no cenário de primeiro turno aparece aqui Lula com 41 pontos, 15 dias atrás, porque a Poder Data agora vai fazer a cada 15 dias. Lula tinha 42, então deu uma pequena oscilada para baixo. Bolsonaro, que tinha 28, foi para 30. Sérgio Moro, que tinha 8, oscilou aqui para 7. E Ciro Gomes, que de maneira muito estranha tinha aparecido com 3, 15 dias atrás, agora subiu 4 pontos, ou seja, acima da margem de erro, e agora aparece aqui empatado com Sérgio Moro com 7 pontos. João Dória manteve 2 que tinha antes, André Janones também tinha 2, manteve, Alessandro Vieira continua com 1, assim como Simone Tebet. O Pacheco, que não tinha nada, agora aparece com 1 ponto. Felipe Dávila, do Partido Novo, aparece com 0. Branco Nulo, que eram 6, agora que aparece com 5. E não sabem quem votar ainda, eram 6%, agora 3%. E cenário de segundo turno, até quando eu parei para gravar esse vídeo, eu dei uma atualizada aqui, a Poder Data não tinha divulgado outros cenários, só o cenário Lula contra Bolsonaro. É normal ela soltar dados depois, tipo rejeição e outros mais. Mas até esse momento aparece aqui Lula derrotando o Bolsonaro. 54-37, uma diferença de 17, que era de 22 a 15 dias. E assim, na análise da pesquisa IPESP que eu fiz semana passada, eu fiz uma avaliação dos 5 primeiros colocados, né? Lula, Bolsonaro, Ciro, Moro e também João Dória. Então não vou aprofundar em cada um, porque o que eu falei semana passada continua atual em relação à avaliação de cada um e o que cada um tem feito, enfim, neste momento. Eu quero aqui focar num ponto que é essa questão do Ciro ter saído de 3 e ter ido para 7, né? Já que estes dois candidatos, ou pré-candidatos, eles lutam para ver quem que vai se firmar em terceiro lugar, para lá na frente tentar tirar Bolsonaro do segundo turno e disputar, na minha opinião, com aquele que pelo menos, né, a não ser que alguma coisa muito diferente aconteça, Lula estará no segundo turno. Então a diferença do Moro para Ciro, que era de 5 pontos a 15 dias, Moro tinha 8, Ciro tinha 3 nesse instituto. Ela agora ficou zerada, ambos aparecem com 7 porque o Moro caiu 1 e o Ciro subiu 4. Na pesquisa IPESP, um instituto que eu considero mais confiável, assim como muitas pessoas. Lá o Moro tinha 9, oscilou para 8, o Ciro tinha 7, foi para 8. Então muita gente pensou, falou, William, se o Ciro cresceu 1 lá, né, e nessa aqui agora, dias depois, cresceu 4, pode ser um sinal de uma tendência, o Ciro aparecerá nas próximas do IPESP, por exemplo, bem à frente de Sérgio Moro, ou pelo menos abrindo uma vantagem, caso essa tendência continue. Vamos observar e ver se realmente vai acontecer. Mas o que a gente observa nesses dois institutos, que fazem com maior frequência, diferente de outros, né, que fazem a cada 2, 3 meses, é que os dois aparecem agora empatados. E algo me parece explicar essa tendência de subida do Ciro e de queda de Sérgio Moro. Queda do Moro que todos os institutos praticamente estão captando com maior ou menor intensidade. O Moro acumula uma série de notícias negativas nas últimas semanas. Eu tenho falado sobre isso no canal, não vou explorar muito aqui agora. Depois, quem não conhece ainda, dê uma navegada aí que vocês vão perceber. E o Ciro conseguiu superar um momento de notícias negativas, que foi em novembro e também começo de dezembro, e já a partir do final de dezembro, assim como janeiro, o Ciro começou a ter um noticiário mais positivo, convenção,
Teve essa questão do Cabo Daciolo tá agora apoiando o Ciro Gomes. Teve a Ciro Games, enfim, que fez o canal do Ciro já a partir do final do ano passado explodir, né, no YouTube, cresceu demais, continua crescendo de maneira assim incrível. Você olhar hoje e comparar os canais dos candidatos, realmente as pessoas estão passando a observar mais Ciro Gomes, e no caso dele, que é um candidato com um conteúdo muito interessante, quando as pessoas passam a observar, é muito comum que elas passem também a ter maior simpatia pelo candidato, a ter uma maior afinidade. Isso pode até demorar a virar voto, né? Pode ser que essa pessoa agora passe a prestar atenção nele para lá na frente definir se vai ou não votar, e aí, claro, ela vai colocar vários outros fatores na tomada de decisão. Agora, não dá para negar um fenômeno que aconteceu da terça-feira passada para agora, que é o Moro foi no Flow na semana retrasada. Essa ida dele lá, se ele de fato tivesse tido uma participação sensacional, poderia, enfim, ter uma repercussão gigantesca e o Moro até ganhar uns pontinhos. Nada também que, nossa, o cara agora vai ganhar 10 pontos porque foi no Flow. Não. Mas se ele vai, gera cortes de fato, né, mostrando capacidade, mostrando conteúdo, ele poderia sim surfar numa onda positiva, como o próprio Ciro surfou quando foi ele próprio lá no Flow. Só que além da participação do Moro não ter sido tão boa assim, fez com que o Ciro fizesse o chamado react, né, que é você pegar um corte, pegar um trecho de um vídeo e rebater aquilo que foi colocado lá. E o Sérgio Moro deu muitas vaciladas, e o Ciro pegou esses cortes, então, na Ciro Games da semana passada e começou ali, né, vamos dizer assim, um quadro, o react do Cirão. E o negócio explodiu, né? Muitos e muitos canais repercutiram isso. O Ciro furou bolhas gigantescas. Teve vídeo com mais de 1 milhão de views, assim, coisa de 24 horas lá no Twitter. O canal do Ciro, por conta também desse react, voltou a disparar. Enfim, então foi um fenômeno muito curioso. E eu esperava que, por conta desse react, também tivesse uma oscilada, que também, né, agora por conta do react o Ciro vai crescer 10 pontos e o Moro vai cair para 1. Não é assim que funciona, né? Essa mudança de voto, ela vai acontecendo de maneira gradativa para todos os pré-candidatos, né? Então foi um fenômeno muito interessante. Enfim, esse instituto, com essa metodologia, que particularmente eu fico sempre com um ou os dois pés atrás, mas que ele pode ter captado aqui essa tendência agora, continuando, do Ciro crescendo e de Sérgio Moro caindo. E o Ciro e o Moro tem um detalhe, eles são candidatos assim, que de acordo com o espaço que tem na mídia, eles podem, enfim, crescer ou cair. O Sérgio Moro, e aqui não é uma questão de opinião, é questão assim de você apenas observar. Sérgio Moro é alguém que, além de não se articular muito bem, demonstra até esse momento não ter conhecimento de fato dos problemas do país e também não passa segurança quando ele vai esboçar as suas ideias daquilo que ele pretende fazer se for eleito presidente. E essa insegurança, ela é captada por quem o assiste. Então, muita gente, muitos analistas estão apontando, olha, o Sérgio Moro, na medida em que ele for falando, em vez dele atrair eleitor, pode fazer com que esse eleitor, que tem uma simpatia pela sua atuação como juiz, como ministro, enfim, por algum motivo se vinculou ao nome de Moro e disse, eu voto nele. Mas quando esse eleitor começa a observar, ele pode fazer um movimento de afastamento. E fala, puxa, peraí, não, né? Também não dá. O Ciro já é o contrário. O Ciro é um candidato que às vezes a pessoa pode não ter simpatia, mas que pega um videozinho que cai no grupo de WhatsApp da família, do trabalho, dos colegas de futebol, ou está rodando aí no Twitter, de repente se depara com o vídeo do Ciro, e ele observa e vê conteúdo, vê preparo. Então, são candidatos que estão em campos opostos nesse sentido. O Sérgio Moro não tem experiência, não tem preparo, não tem convicção naquilo que defende para o futuro. O Ciro tem experiência, tem um preparo, muita gente brinca, né? Capaz que até o Lula e o Bolsonaro, em off, reconhecem que o Ciro é mais preparado. E o Ciro fala com muita convicção daquilo que ele defende como projeto de país. Colocou num livro, tem falado disso aí há muitos anos. Então aqui a gente percebe um contraste. E tem um ponto importante, a situação no país é tão dramática, mas tão dramática, que há um certo apelo, eu começo a perceber isso, na própria imprensa, cobrando dos candidatos propostas, ideias. Então esse contraste entre os dois pode fazer com que o eleitor, que está por enquanto indeciso, ou que também esteja com o Lula porque não gosta do Bolsonaro, ou com o Bolsonaro porque não gosta do Lula, pode ser, não existe certeza,
desse eleitor que não está tão convicto do voto, e é a grande maioria, começar a olhar e prestar mais atenção no Ciro. E aí ele pode se beneficiar deste sentimento de mudança que existe na sociedade. Alguns institutos, quando perguntam ali, você quer que continue como está? Você quer uma mudança pequena ou uma mudança profunda? Mais de 50% respondem que querem uma mudança profunda, querem mudar muito. E o Ciro oferece, né, dentro do seu projeto, mudança de modelo econômico e mudança no modelo de governança política. São mudanças profundas. E o Ciro, por ter sido prefeito, governador e ministro, é alguém que conhece o executivo, conhece o legislativo, também trabalhou na iniciativa privada, enfim. Então ele passa segurança daquilo que de fato ele está propondo. Agora, pode ser que todas essas qualidades de um e o despreparo de outro não sejam compreendidos pelo eleitor, então nós não temos garantia de nada. E aqui é um alerta que eu quero fazer importante em relação a pesquisas, e eu deixei para falar justamente nessa, que é com o Ciro crescendo. Porque se eu venho aqui e faço um alerta na pesquisa de 15 dias atrás, quando o Ciro aparecia com 3%, e eu venho aqui e falo, não se apeguem muito às pesquisas, aí alguém diria que, William, você está falando isso porque o Ciro apareceu com 3 pontos. Não, agora o Ciro saiu de 3, foi para 7, enfim, teve um crescimento acima da margem de erro, e eu vou dizer para vocês, não se apeguem muito a pesquisas, porque a gente sabe na história aí de muitas acusações, muitas denúncias, de pesquisas, vou chamar de suspeitas. A gente viu em novembro um instituto que foi criado num dia e no mesmo dia ele divulgou um resultado de pesquisa que uma hora aparecia aí com 2 dígitos. Detalhe, nunca mais apareceu pesquisa. A gente veio aqui, denunciou, vários outros denunciaram. Então, esse negócio de pesquisa é muito lucrativo, então é necessário ficar com os 2 pés atrás. Porque se daqui a pouco o instituto mostra, um candidato cresce, aí todo mundo empolga, acha que agora vai ganhar, e daqui a pouco o candidato cai, opa, agora é o fim do mundo, vai perder. Então é necessário que o eleitor esteja um pouco mais blindado em relação a isso, porque nem toda pesquisa é confiável, então é necessário ter o pé no chão, defender projeto, defender ideia. Eu, por exemplo, voto baseado no candidato com a melhor ideia, melhor projeto, melhor proposta. Eu não voto por conta de pesquisa, nem por conta de quem está na frente, nem por conta de quem está atrás. Eu vou avaliar os candidatos, o que cada um apresenta. Porque é a partir disso que a gente vai transformar o Brasil. Não é se a coxa de um é bonita, se o outro tem um cabelo assim, se a voz do Moro é de quack, se o Ciro falou há 30 anos isso ou aquilo. Não, é necessário ver o que cada um apresenta e a partir disso definir o voto. Então, meus amigos, é isso. Valeu, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.